Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Que Jesus esteja dentro do coração de cada um. Gostaria de pedir, se alguém estiver com o celular, o meu está até ligado aqui, mas para desligar, para a gente ficar mais em sintonia com a espiritualidade. Alguém vindo a primeira vez, só os nossos irmãos, invisíveis aos nossos olhos, mas os nossos sentimentos estão dentro do nosso coração. A nossa casa, na segunda-feira, nós temos estudo online, que é de 20 às 21 horas. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Se alguém das redes sociais quiserem participar conosco, só nos procurarem que iremos mandar o link. Às terças-feiras nós temos reunião às 19h30 às 20h30, é o estudo do livro dos médios, tá? Tem que também convidar vocês para participarem. E das 20h30 às 21h30 é o trabalho mediúnico, que são os trabalhadores da casa. Às quintas-feiras nós temos a reunião pública, que começa às 20 horas até às 21. Cada semana é um palestrante, é um irmão novo que vem fazer o estudo para nosso aprimoramento. Paralelo, nós temos a evangelização das crianças, que é importante começar desde cedo, a eles a entenderem o propósito de estarem aqui nesse planeta, e conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Temos também a biblioteca, tem um acervo muito bom de livros, tanto doutrinários, para estudos, que também está à disposição. Para quem quiser também ler, fica à vontade, só procurar um dos trabalhadores, que a gente anota, faz o empréstimo, lê, se não lê num mês, a gente renova novamente e assim vai. Vamos ler, nós também temos um livro, Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformam em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de estender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Ensinamento, gente? Puxão de orelha para nós, Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores dessa casa, aos nossos mentores espirituais, para que possamos compreender e entender os nossos motivos de estarmos aqui, de estarmos reunidos, cada um com a sua afinidade, com os irmãos que estão perto de nós, para que possamos levar para os nossos familiares a paz, a tranquilidade, o amor, o abraço fraterno. Pedir a Jesus que abençoe os nossos irmãos que não puderam vir aqui hoje, mas sabemos que Ele e os trabalhadores estão fazendo com todo o amor e carinho a ajuda necessária a cada um. Que nós trouxemos a água para que seja fluidificada com as benesses, remédios necessários a cada um de nós. E pedindo à espiritualidade que abençoa e tranquilize o nosso irmão Luiz, que já está aqui preparado para falar sobre o tema de hoje. É um tema evangélico, mas que ele seja envolvido com as bênçãos e a luz de Jesus.
e agradecendo mais uma vez a presença de todos. Em nome de Jesus, em nome de Deus, que assim seja. Luiz Antônio, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. A nossa irmã Andréia Catinara Carolina, que falaria para nós hoje, parece que está com problema de saúde na família, não sei se é a filha dela, então ela pediu para que a gente substituísse. E nesse negócio de substituir, a gente tem que improvisar. Nós vamos estudar uma página aqui, conversar com vocês, na verdade, do Livro da Esperança, é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é médiums de toda parte. Médiums de toda parte. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João 17, 18. Então Jesus, nesse versículo, que João relata para nós, ele está dizendo para o Pai, meu Pai, o Criador, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então Jesus veio, preparou um grupo de homens e mulheres, a gente não pode esquecer que as mulheres estavam lá, e elas eram muito importantes dentro do agrupamento cristão. Na verdade, elas é que sustentavam, né, as viagens, elas é que bancavam as despesas, na maioria das vezes, né? Então Jesus também nos envia a cada um de nós que nos preocupamos em aprender, e depois que aprendemos, ainda que seja só um pouquinho, nós temos a obrigação moral cristã de passar isso para frente. Não fazendo proselitismo, indo para a Praça Puca, querendo aparecer, né? Criando um blog na internet, nada disso. É no dia a dia. A mãe passando para os filhos, numa conversa íntima, o pai passando para os filhos também, um irmão conversando com o irmão, o amigo da escola, do trabalho. Na medida que tem conhecimento de um pedacinho da verdade, a verdade é Jesus, é o Evangelho de Jesus, a gente tem que se esforçar para passar para frente. Então, do mesmo modo que Deus, o Pai, enviou Jesus, Jesus nos envia a fazer a pregação do seu Evangelho, a espalhar a verdade. Então, isso não é a função do palestrante, é a função de cada um de nós, na medida das nossas possibilidades. E a outra passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Capítulo 19, item 9. É também um versículo do Evangelho do Cristo. Então, há muitas criaturas que aparentam bondade, que têm uma conversa mole, que têm um jeitinho todo amigável, mas na primeira oportunidade dá uma rasteira no companheiro, na companheira, no irmão, na irmã, no cliente, né? Então, antigamente tinha aquelas balanças de 2 pratos, e o vendedor, o dono da venda, era muito simpático, muito amigo, brincalhão, contava piada, e as pessoas iam lá comprar lá, ele botava a mercadoria sempre de um lado e o peso do outro. Aquela balança você pode inverter, botar o peso do outro lado e a mercadoria do outro, que é a mesma coisa, ela é equilibrada. Mas por quê? Porque debaixo ali tinha um pedacinho de chumbo ali. Então, de todos os amiguinhos, todos os clientes, ele catava um pouquinho. Então, é só aparência de bom, de honesto, né?
E hoje nós estamos vivendo assim no Brasil, como estamos vivendo assim no mundo. Tem muita gente que, em nome de Deus, em nome de Jesus, estão fazendo barbaridade. Tem muita gente que se diz cristão, que é a favor que bandido seja assassinado. Esquece que o bandido de hoje, fomos nós também bandidos no passado. E hoje nós não somos bandidos mais. E que se alguém teve misericórdia com a gente, teve paciência com a gente, nos orientou, nos encaminhou na vida, nós temos que fazer isso também com os nossos irmãos. Ah, mas tem ser humano que não tem jeito, e por causa disso nós vamos matá-lo? Ah, por acaso o homem tem condição de dar a vida? Só Deus cria, só Deus dá a vida. Então só Deus pode tirar, né? Então, esses dois versículos, essas duas passagens, se baseiam, o Emmanuel se baseou nele para falar para a gente sobre o médiuns em toda parte. Porque tem gente que fala assim, eu vivi lá no mundo, alguns que já estão desencarnados, né? E outros que estão encarnados, já estão velhinhos, falam assim, eu tive uma vida miserável, nunca ninguém me ajudou, era uma vida difícil, né? E só lamento, dizendo que nunca teve oportunidade. Quem trabalha aqui na reunião mediúnica, às vezes chega um espírito aqui e fala assim, eu sou mau sim, eu sou ruim sim, eu quero acabar com todo mundo, porque ninguém nunca gostou de mim, ninguém nunca me ajudou. Não é assim? Aqui na reunião mediúnica? Aí a gente fala assim, vamos fazer uma oração, espera um pouquinho, vamos ver se Deus manda aqui alguém que gosta muito de você. Não, ninguém gosta de mim. Aí nós fazemos uma oração, o grupo todo ora, mentaliza, né? E aí vem uma entidade espiritual, vem a mãe, vem a avó, vem a tia, a madrinha, um amigo, um irmão, um companheiro de trabalho, chega aqui todo iluminado, ele olha, um espírito que está dizendo que era mal, que ninguém nunca gostava dele, e fala assim, essa aí gostava de mim, essa aí me ajudou. As pessoas esquecem que foram ajudadas muitas vezes e depois que se tornam maus, começam a fazer maldade, esquece da mãe, do pai, do tio, do avô, do amigo, da vozinha que ajudou. E aí a pessoa quer viver só do mal. Mas aí Deus mostra, não, alguém gostou de você, alguém te ajudou muito. E quando essa pessoa aparece, eles desmontam. Muitos choram, né? E a gente acaba chorando junto, porque toca o coração da gente, quando um espírito endurecido se desmonta diante das verdades espirituais. Então, cabe a cada um de nós aprender a levar essa mensagem. E o Emmanuel começa assim, os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles, os médiuns representam para os espíritos, os órgãos materiais que lhes transmite as instruções. Ora, aqui pode ter um espírito aqui do meu lado e do lado de cada um de vocês, chamando a atenção para a lição da noite de alguma coisa que nos toca o coração, que nos interessa de perto, que pode resolver algum problema da nossa vida ou acalmar a nossa mente. São os nossos mentores que estão aqui. Então, cada coisa que eu falo aqui, eu dou uma interpretação, mas cada um de vocês pode falar assim, nossa, isso aí é assim, né? Naquela situação que eu vivi, aquela desavença que eu tinha com a minha irmã, aquele problema que eu tinha com meu pai, eu preciso rever isso. Então, essas palestras são para isso, para cada um poder pensar um pouquinho no seu dia a dia e nos seus relacionamentos. Então, os médiuns são intérpretes. Eu estou aqui, estou lendo aqui, que o Chico psicografou, que o Emmanuel ditou, mas estou dando uma interpretação do que eu estou lendo. E com certeza eu não faço isso sozinho. Tem alguém aqui me ajudando. Mesmo quando a gente não pressente essa presença, não sente essa presença, a presença está ali. Porque todos nós somos médiums num grau qualquer. Pode ser um médium com uma mediunidade pequenininha, pode ser um médium com uma grande mediunidade.
mas todos somos, né? Daí serem dotados os médiuns de faculdades para esse efeito. Então tem gente que não consegue falar, expressar verbalmente a mensagem de Jesus, mas consegue escrever, né? Senta, faz uma oração, pega um papel, começa a pensar em Jesus, em Deus, começa a escrever o que vai vindo na sua mente. Vocês sabem como é que chama isso? Psicografia. Tem gente que pensa que psicografia só o Chico fazia. Não, qualquer um pode fazer. Agora, a gente recomenda que não brinque com isso, né? Que não faça isso por diversão. Faça isso no momento de introspecção, de oração, né? E se quiser mesmo desenvolver a psicografia, aprender mesmo, faça isso no centro espírita, que é melhor, né? Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes a missão especialíssima, está falando dos médiuns. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinados a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Alimentos espirituais a seus irmãos. O que é alimento espiritual? Quem gostaria de dar um exemplo do que é um alimento espiritual? Prece. Um outro exemplo de alimento espiritual. Esperança no amanhã. Esperança no amanhã. Mas quando você ensina isso para os outros, energia positiva, hein? Uma palavra, um abraço, um sorriso, né? Tudo isso é mensagem. Então, nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes a missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Então, o médium, tem gente que tem mediunidade e fala assim: a mediunidade é minha, eu vou me servir da minha mediunidade. E tem gente que diz assim: eu sou médium só para a minha família, só para os meus. Tem gente que tem mediunidade, mas só trabalha na própria casa. Pai, mãe, filha, avó, tia. Nem se a vizinha quiser participar do culto evangélico, não deve, pode não. E a mediunidade não é para uso próprio, o Emmanuel está dizendo aqui. É um dom especialíssimo para produzir, doar, ceder, partilhar alimento espiritual com os outros. Pode falar algo. O Evangelho de Jesus. Então o médium, ele tem obrigação, ele vem com essa missão. Uma missão especialíssima, diz o Emmanuel, de levar o alimento espiritual, de ajudar os outros irmãos, facilitar a vida dos outros. E às vezes é simples isso, né? Hoje eu estava lá na rua Marechal Deodoro, eu estava até passando depressa, uma mulher loura, bonita, só para fazer ciúme da Dalila. Dalila estava lá. Deve ser eu que passei lá. Não, mas era uma senhorinha, tadinha, ela estava com o pé machucado. Ela falou assim, me agarrou no braço assim, eu falei: opa, o que foi? Ela falou assim: compra uma caixa de bala para mim. Roubaram a minha caixa de bala. Eu falei: como assim roubaram a sua caixa de bala? Eu sou moradora de rua. Eu estou morrendo de fome, mas eu não quero nem que você me dê dinheiro para me almoçar, não. Eu quero que você compre uma caixa de bala para mim. Eu falei: tá bom, onde é que vende essa caixa de bala? A gente estava na Getúlio Vargas. Aliás, eu já tinha atravessado a Getúlio Vargas para Rio Branco. Ela falou assim: é na rua Marechal, não, na rua Alto, gente. Lá embaixo tem uma loja lá que é mais barata, porque essa aqui vende a R$20, a outra ali vende a 19, tem uma lá que vende a 17. Falei: não, vamos comprar aqui mesmo. Ela falou assim: não, tem que comprar a mais barata, não quero te dar prejuízo. Ó, consciência.
Falei, então vamos lá. É isso que deu vantagem. Aí fui lá, comprei a caixinha de bala. Eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, não. Isso é um acontecimento que todos vocês fazem. Aí fui lá, comprei a caixinha de bala. Eu falei, tadinha, ela está com fome. Até ela vender essa bala, já era quase 1h da tarde. Vamos, sabe que hora? Aí eu falei, toma. Aí eu estava com uns 20 reais para pagar a caixinha de bala, que era 17. Aí eu falei com ela, toma, 20 reais para você almoçar. Ela foi, quis pagar a caixinha. Eu falei, não, esse aí é seu para o almoço, deixa que eu pague a caixinha. Aí paguei a caixinha. Ela falou assim, mas que rapazinho bom, hein? Não é todo dia que a gente acha uma pessoa boa dessa, não. Você quer casar comigo? Eu sou comprometido. Aqui está pegando mentira. Não deu fome. Eu vou apresentar ela para a Daniela qualquer dia, ela tadinha, toda trouxinha, tronchinha. Mas é assim, essa é a missão de todos nós, levar o bem, levar o amor, levar a esperança. Ela ficou rindo, aí já saiu dali me acompanhando, aí tinha um vendedor com um brinquinho no bolso, ela já correu lá na padaria, segurou no braço do vendedor e falou assim, me dá esse brinco para mim, esse brinco é muito bonito. Eu falei, não, esse brinco eu não posso dar não. Ela ficou numa alegria só. Quer dizer, acho que o dia dela melhorou o dia dela. Essa é a função do médium. E todo mundo é médium. Quando a gente fala médium, não é ser aquele médium espetacular, que recebe espíritos muito elevados, não. É você ser medianeiro da solução para o problema do outro. Então, se o problema do outro está com fome, você pode comprar um prato de comida, você está sendo médium dessa misericórdia divina. Tem uma coisa que eu ouvi e nunca mais esqueci. E eu vou falar para alguns aqui, já ouviu 200 vezes, que eu repito sempre isso aqui. Mas se a gente não esquecer isso, a nossa consciência dói quando a gente não faz o que tem que ser feito. O Senhor, o Criador, age junto às suas criaturas, através das suas criaturas. Então a pobrezinha está lá, 1 hora, com fome. Deus, os espíritos amigos, os espíritos bons, o mentor espiritual dela, vai tocar o coração do meu mentor, que tem mais afinidade comigo, para mim poder ajudar. Às vezes a gente tem aquele impulso de ajudar, fala assim, eu não vou ajudar, não, que eu estou com pressa, vai embora. Acontece de vez em quando, não acontece? Você olha assim e fala, isso aí, isso é para beber, e não ajuda. Mas é a misericórdia divina, agindo através das suas criaturas para atender a outra criatura. Deus não aparece para as pessoas para ajudar a pessoa, não. Jesus não aparece aqui para, meu filho, sou Jesus, vim te ajudar. Emmanuel não aparece para todo mundo, aparecia para o Chico, para meia dúzia de pessoas. Bezerra de Menezes não aparece para todo mundo, não. Mas eles podem intuir. Eles podem, de onde ele está. Luiz Antônio, eu sou surdo, não escuto, né? Minha mediunidade não é de clara audiência. Aí ele fala com o meu mentor ou com a minha mentora. Então a comparação desse cidadão aí, ele fica lá no centro, lá lendo, falando, tem que fazer alguma coisa, perto dele aí dá aquele baque assim, o coração aperta, você vai lá e ajuda. É isso que é mediunidade. E a mediunidade não é para a gente, é para o outro. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Olha o que o Emmanuel está falando. O Emmanuel está dizendo o seguinte, no mundo todo, em todos os lugares, há muitos médiuns, muitas criaturas com capacidade de receber intuição, com algum tipo de percepção, de ser inspirado. Mediunidade e inspiração todo mundo tem. Eu vou fazer uma poesia aqui. Aí você começa,
a poesia sai, o poema sai, a estrofe sai, né? Mas aí tem outras. Quando a gente não tem uma aptidão, a gente tem outra, entendeu? Então o Emmanuel está dizendo que multiplica, tem médio para todo lado. Joana de Ângeles fala para nós que 95% de todos aqueles que assumem no mundo espiritual antes de reencarnar, estando aqui na Terra, trabalhar mediunicamente, quando chega aqui, 95%, não quero não. Não quero isso aí não. Isso aí não é para mim não. Não mexer com isso não. Mas mesmo assim, os 5% que aceitam a tarefa, não faltam médio em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tem sempre alguém inspirado para poder ajudar, para poder orientar, para dar um bom conselho, para dar um livro bom de presente, para ajudar a bancar uma criança na escola, para ajudar uma creche comunitária. Sempre tem médium, esses 5% que se dispõem a trabalhar no bem, eles existem e fazem o trabalho dos 95% que rejeitam. Se preparam no mundo espiritual, às vezes 35, 40, 50 anos, se preparando. Porque lá tem escola, lá tem trabalho, a gente faz os cursos lá, curso de bondade, curso de caridade, curso de simpatia. Mas é isso? É curso de... todo tipo de curso a gente faz lá. Termina um curso, vai para o outro, termina um curso, e tem estágio. E tem que trabalhar no mundo espiritual para socorrer outros espíritos. Vem aqui na Terra para ajudar, aqui na Terra, nas reuniões mediúnicas. Os alunos participam, os espíritos. Aí, depois de 30 anos lá, já fez 200 cursos. Você fala, meu filho, agora você tem que encarnar. Você está preparado para mergulhar na carne de novo. Cuidado para não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Não! Eu vou, com certeza eu vou trabalhar. Chega aqui, 95% não trabalha. Mas o Emmanuel está dizendo que não falta média, tem média em toda parte. Em cada casa tem um. Você quer ver? Quem é a pessoa mais bondosa da sua família? Você, sua mãe, sua tia, seu avô, seu irmão, sua irmã? É, para você. Meu pai. Seu pai é uma pessoa boa, ajuda as pessoas com tanta dificuldade procuram o seu pai. Você vê, quem é a pessoa da sua família que você lembra que ajudava todo mundo, que tirava roupa, que dava dinheiro? O da sua mãe era assim? Se eu perguntar a cada um de vocês, vocês conheceram a minha bisavó, minha avó, minha tia, né? Eu tive uma tia que todo mundo chamava de Dindinha, até os meninos da rua chamavam ela de Dindinha, porque não tinha lápis. Dindinha, eu estou sem lápis, vão lá em casa que eu tenho, porque ela comprava caixa de lápis para poder dar para os meninos, comprava régua. Tinha criança que ela adotava para poder manter na escola. Ela era muito católica. Então, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa boa na vida, que nos ajudou, ou que nós vimos ajudando outras pessoas, servindo de modelo e exemplo para a gente, e muitas vezes nós não seguimos. Muitas vezes nós esquecemos dessas pessoas. Muitas vezes nós falamos, era bobo, estava tudo que tinha. Tirava a roupa do corpo para dar. Quem estava certo? Eles ou nós? Eles. Né? Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados
a verdade. Então, quando a gente chega lá do outro lado, quando a gente morre, primeiro é um susto, né? A pessoa morreu, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou me explicar? Aí chega lá um irmãozinho e fala, meu filho, você está fazendo aí? Está parado aí na esquina aí, o que aconteceu contigo? Eu não sei, eu estou meio confuso, né? Estou me sentindo assim meio leve, com a propensão de voar, estou parecendo um passarinho, mas não estou entendendo nada do que está acontecendo. Ele fala assim, você foi um bom homem aí na Terra? Já dando a entender que você já não faz parte mais, né? Que você já cantou para subir, né? Você foi um bom homem, você já ajudou, você respeitou seu pai e sua mãe, você foi gentil com as pessoas. E aí muitos dizem assim, fui sim, né? Eu era muito bonzinho. Nessa hora todo mundo é bonzinho, né? Porque é uma oportunidade de ser encaminhado a uma colônia espiritual. Pode ser a porta de entrada. Mas no mundo espiritual ninguém consegue mentir para ninguém, porque os espíritos mais sábios, mais evoluídos, eles leem a nossa mente, eles veem escrito no nosso perispírito quem nós somos, pela própria coloração, né? Você encontra um espírito não tem nenhum pontinho de luz, está cinza, né? Às vezes tem até uns pontinhos pretos espalhados pelo corpo, né? Em cima da cabeça uma nuvem, parece uma tempestade, uma fumaça preta, tudo fluido. Como é que você vai dizer que você foi bom, meu filho? Eu estou vendo, você foi bom, né? Então não dá para enganar lá do outro lado. Daqui a gente consegue enganar um ou outro, mas lá do outro lado não dá para enganar. Se, porém, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, interesses do mundo, se ao invés de frutos sanzonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la, a mediunidade, em benefício dos outros, lembre-se que todos são médiuns, né? Que pode ter alguém dizendo, ainda bem que eu não sou médium. Todos são. Todos têm responsabilidade de ajudar ao necessitado. E não precisa ser o necessitado de dinheiro, de comida, de roupa, não. Pode ser o necessitado de um afago, de um carinho, de um sorriso, de um abraço, de um apoio moral. Todo mundo pode fazer isso. Ou se nenhum proveito tiram dela, ou tiraram da mediunidade, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira seca. Então o Emmanuel pegou a parábola da figueira seca, porque lá no Evangelho fala, a árvore que não dá fruto, serve para nada, né? Uma figueira que não dá figo, para que serve? Então nós somos figueiras, Emmanuel está dizendo, cada um de vocês é uma figueira, é uma árvore frutífera, que tem que dar frutos. Frutos espirituais, frutos de bondade, frutos de simpatia. Gente, simpatia nem é aquela que o pessoal faz lá, aquelas coisinhas. Simpatia é um sorriso amigo, sincero, ser simpático. A gente tem que explicar, né? Porque senão a pessoa vai fazer um monte de simpatia. Minha avó tinha um livro de simpatia. Não é isso não. Estas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito há mais de um século.
Quase todo mundo aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ou já participou de uma palestra que a pessoa falou do capítulo 19 e falou do item 9. Mas falou de um outro jeito, de uma outra maneira, mas falou. Provavelmente todo mundo que já ouviu falar isso. Aí quando o Emmanuel vai fazendo essas considerações aqui, a gente pensa assim, nossa, o Emmanuel faz uns ensinamentos bacanas, né? Dá umas explicações tão lindas para a gente. E o Emmanuel faz isso para chamar a nossa atenção, para a gente ter mais cuidado em estudar a doutrina. Não é estudar e amanhã já não lembra mais do que estudou, não. É estudar introjetando, fazendo com que este conhecimento que está lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, faça parte do nosso arcabouço moral, para que a gente possa usar na medida que as oportunidades vão aparecer. E aí vocês vão ver como aparece a oportunidade. A gente não dá conta. Porque quando a gente está preocupado com a vida, em ganhar o sustento do dia, em estudar, em passar um concurso, quando a gente está preocupado com um monte de coisas na nossa vida, e todo mundo tem todas as suas preocupações, a gente não vê as oportunidades que vão pipocando, quase que atropelam a gente na rua, igual hoje, né? A criatura franzina, magrinha, se der uma ventania, está arriscada ela sair voando. Ela me parou, você vê que era ela mais 200 espíritos. Me segurou que não teve jeito. Não é? Então se a gente começa a prestar atenção à nossa volta, se a nossa antena, não tem negócio de antena parabólica, está mudando isso, né? A antena parabólica não tem uma posição, um ângulo certinho, você não pode ficar virada não, tem que ficar aqui é a posição certa. O técnico vai lá, vai ajustando, até a imagem ficar boa. Então aquela posição ali é a posição da antena. Nós temos uma antena espiritual, que tem que estar 24 horas posicionada. Porque se alguém precisar de ajuda, o seu mentor espiritual ou o mentor espiritual dela vai olhar na rua, assim, no meio da multidão, a Dalila, aquela moça ali, vai ali que ela vai ajudar. Quem é que já entrou na Doceira Brasil para comprar um docinho, tinha uma pessoa lá parada assim, passou 200 pessoas para lá e para cá, ela ficou só olhando. Quando você passou, ela falou assim, é essa. Falou para ti. Mediunidade. O mentor dela está ali do lado ali, ou obsessor, que isso também ajuda, né? Essa aí. Pega essa aí, que essa aí vai pagar para o seu doce. Mediunidade funcionando no dia a dia, no nosso dia a dia. E aí a gente não pode dizer não, gente. Se você tiver com dinheiro para comprar só aquela tortinha que você ia comer, no mínimo de vida, vou te dar só a metade. Não dá para te dar uma metade toda não, porque eu vou comer uma metade. Ou, se estiver indo para casa, fala, toma, vai para casa e come seu arroz com feijão, vai ficar tudo bem. Você vai ganhar saúde, vai ganhar amigos espirituais. Cada pessoa que você ajuda aqui na Terra, você ganha no mínimo um amigo espiritual no mundo espiritual. No mínimo. Tem gente que tem 10 amigos. Tio, avô, irmão, pai, tudo desencarnado, fica ali tentando ajudar, né? Por isso que essas criaturas têm uma força danada. Quando te pega, você não consegue escapar. Porque tem um monte de gente. Se eu passar amanhã perto dela, ela não vai lembrar mais de mim. Coitada, ela é meio perturbadinha. Posso passar para lá e para cá, que ela não vai lembrar mais. Mas o mentor dela, ou a mentora dela, os amigos espirituais dela, aqueles espíritos que gostam dela, que estão tentando ajudá-la, vão lembrar de mim. E se eu em algum momento estiver em dificuldade, eles vão estar dispostos a me ajudar. Então a gente não faz com essa intenção.
Mas se tem uma coisa que os espíritos que já têm entendimento têm de sobra, é gratidão. Todo espírito já desperto no mundo espiritual são gratos. Às vezes aqui na reunião mediúnica, vem um espírito assim que já está aí no mundo aí, muito tempo ainda está perdido no mundo, né? E ele vem, e aí a mãezinha dele, a maioria das vezes vem a mãe, tá, gente? Mãe é mãe em qualquer lugar. Pai às vezes está até perdido por aí também, mas a mãe, sempre vem a mãe, e quando não vem a mãe, vem a avó, de vez em quando vem uma madrinha. A mãe vem e traz o filho, mas ele não sabe, eu estou falando filho espírito, né, que está perdido aí na rua, está ali no botequim, pega ele e traz. Ele chega aqui e fala assim, eu estava passando aí e de repente me julgaram aqui dentro. Aqui. É a mãe que pegou e falou, entra aí. E aí a espiritualidade, já está tudo combinado, traz ele para falar através do médium, que está preparado para isso. Aí a gente começa a conversar, o médium também vai envolvendo, os outros companheiros vão envolvendo em boas vibrações, fazendo oração, e ele vai sentindo algo estranho e amplia a visão dele, ele vê a própria mãezinha. Normalmente quando ele vê a mãe, ele fica numa vergonha, mas ele fala, nossa, minha mãe, ela está aqui. Normalmente a mãe espírita, está chorando de alegria. Porque nós demos a oportunidade, o médium, os trabalhadores, os que estão ali vibrando, né? Para que aquela mãezinha pudesse trazer o filho aqui e ele pudesse despertar para uma realidade espiritual. Ela está chorando pelo filho, mas está chorando por gratidão pelo grupo todo. Algumas deixam uma mensagem para a gente, né? Algumas deixam, vem aqui e deixam uma mensagem. Sou muito grato a vocês, meu filho foi socorrido aqui, né? Ele já estava 100 anos, 200 anos, perdido aí pelo mundo espiritual, de baixas vibrações. E essa casa, vocês terão a oportunidade dele ser amparado. Você acha que a sua mãezinha vai esquecer da gente? Hein? Se a gente fizer de coração, tanto lá na rua, não precisa ser aqui na mesa mediúnica, tanto lá na rua, em qualquer lugar, até dentro de casa. Os espíritos que nós conquistarmos o coração dele, que eles tiverem algum tipo de gratidão conosco, por alguma coisa que nós fizemos, eles vão estar sempre dispostos a nos ajudar. Então vamos fazer amigos. Eu sempre digo aqui, vamos fazer amigo, vamos fazer amigo. Ajuda os outros, você ganha um amigo. Já estava até de cabeça para baixo aqui a lição. Uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que a pesquisa e a curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Então, estudar por estudar. Tem gente que fala assim, eu já li a coleção toda do Emmanuel, eu já li a coleção toda do André Luiz. E eu digo, você trabalha qual centro espírita? Eu não trabalho não. Frequento centro espírita não. Eu só comprei os livros e li. Só estudo. Às vezes entendeu, mas não fez, não praticou, não vale nada. Tem que estudar sério, entender a mensagem e vivê-la, botar em prática. Não é ter a pretensão de virar santo de um dia para o outro, ninguém vai virar. É fazer o mínimo que você puder fazer dentro das suas possibilidades. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Então,
quem já sabe que é um espírito imortal e que quando esse corpo perecer, vai continuar vivo, bem vivo no mundo espiritual, e você está diante de alguém ateu, que não acredita em nada, não acredita em espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em nada. Não vai pregar para essa pessoa, não vai discutir com ela. Vai ajudá-la numa necessidade dela. Às vezes aqui chega espírito, eu estou falando de mediúnico, que nós estamos na nossa casa, os médicos estão todos aqui, então eu não posso mentir sozinho, não posso falar mentira. Chega um espírito aqui, né, vem dar uma comunicação aqui, e ele fala assim, ele acha até que está vivo ainda. Para ele não morreu, para ele aquele corpo espiritual dele é o corpo de carne dele. Porque da mesma maneira que eu bato no meu braço assim, um espírito desencarnado bate no braço dele. Para ele é material. Mas ele não sabe, né? Aquele corpo atravessa a parede, atravessa a porta, atravessa até outra pessoa. Se a pessoa tiver um pouquinho de mediunidade, dá um arrepio. Tem gente que fala, passa a morte que não estou forte. Mas é só um espírito que passou ali, te deu uma esbarrada. Não é a morte, não. É um contato espiritual e você sentiu aquela vibração. Aí eu não falo passa a morte, falo, vai com Deus, cara. Jesus te abençoe. Só mentalmente, não para falar alto, todo mundo vai te chamar de maluco. Então, estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a repetir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com ele o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Então tem que ser uma coisa muito natural. Se eu achar que eu sou um monge, um sacerdote, um exímio pregador, aquela pessoa vai se afastar. Quer nem me ouvir, não, o cara vem aí querendo, eu quero tomar minha cachaça, não quero saber disso não, vai embora. Mas se você fizer amizade com ele, com ela, entendeu? Bater um papo legal, falar de suas convicções sem pretensão nenhuma de convencê-lo, né? Falar, eu tenho muita fé em Deus, eu já tenho sido muito ajudado pela espiritualidade, despertar a curiosidade no outro. Alguma coisa assim como quem não quer nada. Se você tentar impor o seu conhecimento no outro, o outro vai se afastar. Né? Ele fala, quem é você, rapaz? Então a gente tem que ser muito sutil, muito devagar, muito sereno, entendeu? A pessoa caiu ali, você vai lá, ajuda, levantar. O vizinho é aquele vizinho brigão, conversa com ninguém, mal-humorado. De repente o carro dele quebrou, né? Você está ali, você fala, quer que empurra? O que foi? Acabou a gasolina, tem um galão aí, eu te levo ali no posto aí, vamos lá. Quer dizer, desperta, você vê, nossa, esse cara é bom, esse vizinho aqui é diferente dos outros, né? Mesmo eu sendo o cara que não conversa com ninguém, a hora que eu precisei, ele me ajudou. E uma hora ele vai saber que você ajudou porque você é espírita, porque você é evangélico, você é católico, porque você faz parte do grupo da igreja católica, é vicentino, né? Os vicentinos. E ele pode se interessar em conhecer um pouco mais o grupo social, religioso que você participa. E aí ele pode despertar para a espiritualidade que ele não tem ainda. Todavia, perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhes ofertamos? Quer dizer, o Evangelho, o Emmanuel está dizendo que a gente tem que ajudar, tem que partilhar, tem que dividir, né? Tem que ajudar os outros. Mediunidade é para ser distribuída. Qualquer tipo de mediunidade, tá? Até a social. Tem que ser distribuída.
Mas olha a pergunta que fizeram para o Emmanuel. Todavia perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos, e zombando da gente, os bens que lhes ofertamos? Que fazer? O Emmanuel respondeu, e se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, pode? Com consciência tranquila? Não, né? Após o desempenho do nosso dever de fraternidade, então, se eu fiz com todo amor, com todo carinho, se eu me esforcei para ser aquela ajuda naquela hora, e a pessoa não quer, e foi sincero de minha parte, então a minha consciência está tranquila. Bom, eu fiz o que podia. Então Emmanuel está dizendo, nessa circunstância, nesses casos, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica. E a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar, em silêncio, na clínica da oração. Então, até aqueles que não aceitam a nossa ajuda, as nossas orações, as nossas vibrações, não aceitam os nossos pensamentos, os nossos aconselhamentos, e eles não querem mesmo, ainda assim, tendo eu a consciência que eu fiz o que podia, que eu tentei de tudo, eu não vou desamparar. Eu vou ampará-lo no silêncio das minhas orações. Espíritos que ficaram perdidos no mundo espiritual por mais de 200, 300, 400 anos, nunca lhes faltou o carinho da mãe, de um amigo, que durante aqueles 200 anos estava orando por eles. Até a oração fazer depois. Então o conselho do Emmanuel para a gente não desistir dos espíritos sérios, dos endurecidos, dos ateus, dos maus. Ninguém vai pegar e levar para dentro de casa. Nem vai entrar na casa dele. Então, mantendo a distância segura, a gente ora por eles, vibra por eles. E assim nós vamos ter um dos muitos médiuns que estão espalhados pelo mundo. Não importa o tamanho da nossa comunidade. Então, nós podemos fazer muito, se a gente quiser. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente viva